não faça a Quaresma de São Miguel Arcanjo sem primeiro assistir esse vídeo. Bom, prazer, meu nome é Pedro Paulo, sou consagrado Ostensório Vivo e estou aqui para partilhar com você um pouquinho sobre a Quaresma de São Miguel. A gente vai começar agora nesse período e nas redes sociais católicas não se fala de outra coisa a não ser da Quaresma de São Miguel, e eu queria partilhar com você um pouquinho sobre o que é a Quaresma de São Miguel, como ela funciona, quais são seus efeitos. A primeira coisa que a gente precisa tomar cuidado é com um pouco desse liberalismo que acabou entrando na piedade católica. E aí, hoje, você, nos diversos institutos, você vai ter livro para fazer a Quaresma de São Miguel, você vai ter altar, vela, muitas coisas, tá? Eu queria que a gente pudesse ter uma partilha um pouco mais séria sobre a Quaresma de São Miguel, até para a gente poder ter um pouco mais de convicção das coisas que nós estamos fazendo. A primeira coisa que eu acho muito legal a gente lembrar é que a Quaresma de São Miguel ela é uma devoção particular. Ela não faz parte do calendário litúrgico da igreja, ela não faz parte de uma devoção oficial aprovada pela igreja, por exemplo, né? A novena de Pentecostes é uma novena oficial, né, ou aprovada pela igreja, que acontece ali da Ascensão do Senhor até Pentecostes, inclusive na liturgia das horas. A procissão com o Santíssimo Sacramento em Corpus Christi é uma devoção oficial da igreja, e tantas outras que são devoções oficiais, como Santa Maria no Sábado, por exemplo. Mas a Quaresma de São Miguel não é assim. Ela se tornou muito popular no Brasil graças a um expoente carismático que a gente teve no começo dos anos 2000, que foi o padre Roberto Lettieri, né, fundador da Toca de Assis. A Toca de Assis teve uma relação muito grande com a Canção Nova durante muito tempo, acho que tem até hoje, mas o padre Roberto, numa preparação, né, para a Quaresma de São Miguel, que eu acho que os filhos e filhas da pobreza do Santíssimo Sacramento já faziam naquela época, convocou e pregou sobre a Quaresma de São Miguel para todo mundo. E ele acabou tornando isso muito, muito popular, né? Nós aqui, né, na espiritualidade do Ostensório Vivo, nós fazemos a Quaresma de São Miguel desde sempre. A gente começou a fazer a Quaresma de São Miguel mesmo antes de termos o entendimento do carisma, mesmo antes de nos reunirmos, né, o primeiro grupo da comunidade para vivenciar a Quaresma, ela já era uma experiência que os primeiros iniciadores do Ostensório Vivo já faziam, né? O que é a Quaresma de São Miguel? A Quaresma de São Miguel é um período de 40 dias que o bem-aventurado São Francisco de Assis, nosso baluarte, fazia da solenidade da Assunção de Nossa Senhora em 15 de agosto até a solenidade dos Santos Anjos. São Francisco fazia muitas quaresmas. A gente precisa lembrar que a ordem dos irmãos pobres de Assis, né, a ordem dos franciscanos, ela tem um caráter penitencial muito grande. Tanto é que São Francisco funda 3 ordens, né, a ordem primeira, a ordem dos irmãos, junto com Santa Clara funda a Ordem das Clarissas, e para aqueles que não podiam abandonar tudo e virar freis ou freiras, São Francisco funda a Ordem Terceira, que hoje se chama Ordem Secular, mas que na época se chamava Ordem dos Penitentes, né? E nas regras, tanto na regra bulada como na não bulada, São Francisco dá uma grande ênfase à penitência. Por causa disso, ao longo do ano, São Francisco fazia algumas quaresmas, né? Não era só a Quaresma de São Miguel. Mas a Quaresma de São Miguel ela tem um caráter especial porque ela nos liga a uma realidade da vida da igreja que muitas vezes a gente esquece, que é o mundo angélico. Tá, e o que eu preciso para fazer a Quaresma? Oração, penitência e esmola. É disso que você precisa para fazer a Quaresma. É claro que vai te ajudar muito na tua oração se você tiver uma imagem, uma estampa de São Miguel Arcanjo. Quando nós éramos muito pequenos, né, eu era bem adolescente, eu fazia inclusive com uma estampa daquelas que se distribuem por aí, pedi para o padre abençoar e foi com ela que eu rezei durante muito tempo até poder comprar minha primeira imagem de São Miguel. Então, a imagem te ajuda a rezar. Você vai precisar selecionar qual oração você vai fazer nesses 40 dias. Então, seja muito realista. Talvez a sua vida de piedade já tenha muitas práticas, muitos exercícios espirituais que você realize. Então você não precisa acordar de madrugada para rezar com Frei Gilson necessariamente, ou acompanhar a Quaresma de São Miguel Arcanjo da Fraternidade de João Paulo II. São 2 práticas penitenciais maravilhosas, mas você tem que se ater àquilo que é a realidade da tua vida, onde Deus te chama a frutificar. Então pode ser que a tua Quaresma de São Miguel Arcanjo seja o pequeno exorcismo de São Miguel com a oração Augusta Rainha dos Anjos. Pode ser que você consiga rezar lá dentro de São Miguel todos os dias, ou que você consiga rezar o Rosário dos Santos Anjos,
E isso é uma coisa que você, e se você tiver um diretor espiritual ou formador espiritual, vão decidir juntos. Então, a primeira coisa, oração. Você vai estabelecer que orações você vai fazer. A segunda coisa é que a Quaresma de São Miguel, ela é um período de conversão, de combate espiritual para a conversão. Então, muita gente oferece a Quaresma de São Miguel Arcanjo pedindo a Deus graças diversas, né? E eu sempre penso naquilo que Jesus fala lá no Evangelho. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. E o grande objeto da Quaresma de São Miguel Arcanjo é suplicar a Deus a graça da nossa conversão. Então, talvez você pudesse oferecer essa Quaresma pedindo a Deus a graça de superar o seu defeito dominante, pedindo a Deus a graça da conversão de um irmão, pedindo a Deus a paz no mundo, pedindo a Deus que, por intercessão de São Miguel, vença um vício seu ou de uma pessoa. O grande objeto de oração dessa Quaresma, né, é essa conquista. E aí você vai, por essa conquista, oferecer a Deus uma penitência, ou seja, um sacrifício, uma coisa que você vai dar a Deus como oração física, né? O teu corpo vai participar dessa oração. Lembrando que sacrifício, penitência, é abrir mão de algo que seja justo, de algo que seja lícito, tá certo? Então, assim, vou fazer penitência de não usar, sei lá, uma coisa que seja pecado. Bom, isso não é bem uma penitência, isso é um exercício muito nobre de conversão, mas não é bem uma penitência. A penitência é o sacrifício de algo que é justo, de algo que é válido, de algo que é possível. E, de novo, pense na sua realidade. Talvez você queira usar silícios e disciplina, mas você não fica sem Coca-Cola todos os dias. E passar 40 dias sem esse capricho já é um grande exercício da vontade que vale a pena, tá bom? Então a gente já viu da oração, a gente viu da penitência. E é muito legal que você pense também para a Quaresma a prática da esmola. É claro que você não precisa fazer esmola no sentido de caridade todos os dias da Quaresma, mas você poderia organizar um desapego quaresmal. Então, uma prática que a gente tem aqui na vida consagrada é que tanto no Quaresma como no Advento, a gente faz um desapego. Então, a gente abre os nossos armários, abre as nossas bibliotecas, abre as nossas casas e com toda a sinceridade do coração a gente vê o que a gente tem de bom, mas que de verdade nós não estamos usando. E aí nós coletamos isso e damos a melhor destinação. Então, por exemplo, eu lembro que numa Quaresma de São Miguel, eu doei para a paróquia Nossa Senhora da Guia, para os jovens da paróquia, caixas e caixas de livros, né? Eu tinha muitos livros da editora Canção Nova que me alimentaram espiritualmente durante muito tempo, muitos livros do Padre Léo, por exemplo, biografias de muitos servos de Deus e de muitos santos, mas que não faziam mais parte do meu ciclo de leitura espiritual. Então, eu desapeguei para que outros jovens tivessem acesso àqueles livros, só para dar um exemplo de desapego. Parece fácil de falar, mas na hora da prática isso exige realmente esse comprometimento com a esmola, com o bem do outro. Então, o que você precisa para a Quaresma? Estabelecer uma oração que você vai fazer durante os 40 dias, escolher uma penitência para te acompanhar durante esses 40 dias e pensar num processo de como você pode dispor dos seus bens para o bem do irmão. Isso é o essencial da Quaresma. E se você fizer isso, a graça de Deus já vai ser muito fecunda. Se você quiser saber mais informações sobre vida espiritual, espiritualidade, vida mariana, não deixe de seguir esse perfil e dá uma conferida na legenda, que aqui eu vou partilhar com você um pouco da origem da história da Quaresma de São Miguel. Fica com Deus, Deus abençoe.